no início do culto, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os discípulos de Cristo em Jerusalém, e eles dali foram capacitados a pregar a palavra de Deus, não só na cidade de Jerusalém, mas também na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Inclusive, é devido a esse episódio que eu e você estamos aqui hoje e fomos alcançados pela palavra de Deus. Por isso, embora nós sejamos uma igreja histórica, tradicional, herdeira da herança reformada, nesse sentido, nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja alcançada pelo Espírito Santo, que ao longo dos séculos preservou e aumentou a sua igreja. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O ensino da Bíblia a respeito do Espírito Santo nos mostra que ele é o doador da vida, ele é o nosso advogado, é aquele que nos santifica, que nos capacita e ilumina o nosso pensamento, o nosso entendimento para enxergarmos as verdades da palavra de Deus para a nossa vida e para que nós possamos também aplicar essas verdades em nosso dia a dia. Hoje eu quero ler com você um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que fala sobre as três pessoas da Trindade, e a partir dele, refletir sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1 a 5. Romanos capítulo 5, de 1 a 5. O texto vai passar aqui na tela como legenda, mas se você tiver Bíblia, é muito importante que você abra e verifique se o que eu estou falando faz sentido. Romanos capítulo 5, versos 1 a 5, e que Deus nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu preciso começar cumprindo uma promessa que eu fiz aos adolescentes nessa sexta-feira. Então, se você é adolescente, estava na nossa reunião, preste atenção que o que eu vou falar agora é muito importante. Nós estamos falando um pouquinho sobre como as descobertas arqueológicas nos ajudam a entender um pouquinho melhor a Bíblia. E você notou aqui que Paulo começou o seu primeiro versículo falando: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Por que Paulo fala sobre paz agora? Ora, porque quem era romano, quem vivia em Roma no século I depois de Cristo, passava por uma rua e via um grande altar chamado Arapaces. Um altar que existe ainda. Procure no Google Maps, Museu da Arapaces. Você consegue entrar no museu através do Google Maps e ver esse altar completamente preservado. Esse altar era um altar em homenagem ao imperador César Augusto, o responsável por trazer a Pax Romana, a paz ao Império Romano. Mas Paulo nos diz que havia uma paz que o imperador não era capaz de nos trazer. O que Paulo faz aqui na carta aos Romanos, meus irmãos? Um dos versículos mais famosos desse livro nos lembra que o Evangelho é o poder
de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, desde o primeiro capítulo de Romanos até aqui, o foco do apóstolo Paulo tem sido justamente nesse poder de Deus. Ele vem explicando que todos nós nascemos no pecado, nascemos escravos das nossas iniquidades, condenados pela lei, nascemos debaixo da sentença da ira de Deus e merecemos esse castigo. Mas através de Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, por meio da fé, ou seja, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós entramos num novo relacionamento com o próprio Deus. E a Bíblia chama esse novo relacionamento de justificação. Ou seja, a justiça de Cristo é colocada sobre nós, é considerada nossa. E agora, a partir do capítulo 5, Paulo fala sobre os benefícios, então, da nossa justificação. Ele vai mostrar que Deus está pessoalmente envolvido e interessado em nos dar a segurança de que aquele que começou a boa obra em nós é capaz de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é por isso que ele passa a citar pelo menos 3 resultados da nossa justificação. O primeiro deles está no primeiro versículo, eu já falei aqui, é a paz com Deus, uma paz que o imperador, uma paz que qualquer governante que houve na história da humanidade não consegue trazer. A palavra paz na Bíblia, meus irmãos, é riquíssima, porque muitas vezes nós achamos que paz é simplesmente ausência de guerra, ausência de hostilidade. Mas paz é muito mais do que isso. Pare para pensar um pouquinho comigo o seguinte: nós temos orado pelo fim da guerra lá no leste europeu. Mas será que quando essa guerra acabar, eles vão estar em paz? Efetivamente? Eu acho que não. Porque muita coisa ainda vai precisar ser feita. As pessoas vão precisar retornar para lá. Os escombros precisarão ser retirados. Os prédios precisarão ser novamente levantados. As famílias terão de ser listadas, reorganizadas. Toda a sociedade vai ter que ser reerguida e reestruturada ali naqueles locais que foram atingidos. Enfim, a ausência de guerra não significa necessariamente paz. Por quê? Porque paz também tem a ver com o bem-estar social, com a qualidade de vida, tem a ver com viver em harmonia onde você está. Paz é aquilo que o Antigo Testamento chama do shalom de Deus, que é o viver em uma sociedade e uma condição que trazem bem-estar, que trazem felicidade para si e para os outros. Um lugar de tranquilidade, de segurança, de provisão. Esse é o mesmo conceito de paz aqui. Se antes nós éramos inimigos de Deus, vivíamos em guerra com Ele, agora, através de Cristo Jesus, nós temos a verdadeira paz com Deus. Deus não só retira de nós a sua ira, tira de nós a sua guerra contra a humanidade, como nos alcança com as suas bênçãos e com a sua harmonia. Um outro resultado da nossa justificação, no versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Se tem um conceito que Paulo gosta de utilizar nas suas cartas, é o conceito de graça, né? No mês passado nós pudemos aqui discorrer em 10 mensagens somente sobre a graça de Deus e como ela nos alcança. Para Paulo, tudo o que nós temos vem
pela graça. E geralmente ele utiliza essa palavra falando sobre a maneira livre, a maneira sem restrições com que Deus age conosco. Mas aqui, graça tem uma pequena nuance um pouco diferente. Porque Paulo fala sobre um acesso à graça. Então, Paulo não está querendo dizer somente sobre a maneira como Deus age conosco aqui, mas também um estado para o qual a obra redentora de Deus transfere o crente. Digamos que seja como um território, um reino em que quem reina é essa graça de Deus. Um reino que é o oposto do reino da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E o terceiro resultado de nosso novo estado justificado é que nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Nós podemos nos alegrar porque a glória de Deus, o seu poder e a maneira como Ele nos alcança já está disponível para nós hoje, através de Cristo Jesus. A glória de Deus já pode ser experimentada em nossa vida. Mas chegando nesse ponto, Paulo faz um desenvolvimento quase que inesperado. Porque ele diz que nós nos gloriamos também nas nossas tribulações. Nós nos gloriamos quando passamos pelo sofrimento. Como ele vinha falando até aqui sobre as bênçãos da justificação, o apóstolo sabia muito bem que os seus leitores poderiam pensar que ele estava prometendo que agora eles teriam uma existência livre de problemas, sugerindo que a vida vai ser um mar de rosas, uma vez que Deus nos alcançou com a sua graça e nos justificou através de Jesus Cristo. Uma vez que nós pertencemos a Deus, agora é só bênção em nossa vida. Mas não. Paulo diz: eu sei que os cristãos continuarão a sofrer, mas as dificuldades da vida não contradizem o que eu venho dizendo sobre as maravilhosas bênçãos de ser cristão. Na verdade, Deus utiliza as nossas tribulações, o nosso sofrimento, para nos trazer bênçãos ainda maiores. A chave aqui para Paulo é a maneira como nós reagimos às provações difíceis que surgem em nosso caminho. O que nós devemos fazer é reconhecer que Deus as usa para construir em nossa vida, como ele diz aqui, a perseverança. Veja aí no final do verso 3. A tribulação produz perseverança, e essa perseverança, por sua vez, nos ajuda a moldar o nosso caráter. Esse é o sentido da palavra experiência aqui. É um caráter provado, um caráter testado. Como resultado desse caráter testado, finalmente o cristão que responde aos sofrimentos com a atitude adequada, descobrirá que a sua esperança foi fortalecida. Então, os sofrimentos, em vez de ameaçar ou enfraquecer a nossa esperança, a nossa fé, como nós poderíamos esperar que acontecesse, na verdade, aumentarão a certeza dessa esperança. Paulo trata aqui a esperança como uma espécie de músculo. O pessoal da academia aqui sabe, né? Que para você reforçar um músculo, você tem que utilizar esse músculo. Tem que criar uma resistência. Quanto mais você usa o músculo, mais firme ele fica, mais ele se desenvolve, mais forte ele será. E assim é também com a nossa esperança. Ela não será forte enquanto não for utilizada. Mas lembre-se, Paulo não utiliza a palavra esperança aqui no sentido de um otimismo de que as coisas em algum momento vão dar certo na nossa vida, mas sim com o sentido de uma certeza que nós podemos ter. Esperança aqui é a certeza de que nós realmente receberemos de Deus aquilo que nós esperamos. E é por isso que ele diz que a esperança
não confunde, a esperança não nos decepciona, ela não é ilusória e ela não nos decepcionará no futuro também. Nós não vamos ficar desapontados com Deus, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. É o que Ele tem feito até agora. Mas como é que eu posso ter certeza disso? É o que Paulo vai nos responder a partir do versículo 5. Ele dá duas razões básicas aqui. Eu posso ter certeza de que Deus cumprirá aquilo que Ele nos prometeu por dois motivos. O primeiro deles é por causa do amor de Deus por nós. E o segundo deles é a obra de Deus por nós. O nosso objetivo aqui é focar no primeiro motivo, ou seja, o amor de Deus por nós, que é o que Paulo discorre aí no versículo 5. Deixa-me ler novamente para você. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, qual é o fundamento da nossa confiança? Qual é o fundamento da nossa esperança? O amor de Deus que é derramado em nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo, que foi entregue a nós. Deixe-me chamar sua atenção para alguns pontos muito importantes aqui nesse versículo. Eu quero que você preste bastante atenção na palavra ou no verbo derramar. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Eu sei que parece óbvio, mas esse verbo significa que algo é dado intencionalmente e em grande quantidade. É importante nós lembrarmos disso, porque derramar algo é uma coisa que geralmente a gente não quer fazer. É uma coisa negativa para a gente, né? A gente costuma falar, não adianta chorar sobre o leite derramado. Quando nosso filho derrama algo no chão, a gente já sai correndo para limpar, antes que o cachorro venha lamber. Quando a gente derrama algo na nossa roupa, não é por querer. Mas aqui nesse verso, meus irmãos, derramar é algo que Deus faz intencionalmente. Deus não te ama sem querer. Deus não te ama porque Ele não tem outra alternativa. Deus realmente quer te alcançar com o seu amor. E além de ser uma ação intencional, é algo que envolve uma grande quantidade. No início da pandemia, diante de tantas notícias, a população foi orientada a procurar manter ou fortalecer a nossa imunidade, né? Então, o que eu comecei a fazer em casa? Todo dia eu tomava um chá com cúrcuma, gengibre, limão e um pouquinho de própolis. E própolis, quem já tomou própolis aqui sabe que própolis é bem forte, né? Vende na farmácia um vidrinho pequeno. Todo vidrinho de própolis vem com um conta-gota, porque se você colocar mais de 2 gotas, fica quase que intolerável. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem conta-gota. O seu amor não é como própolis, que quanto mais concentrado, mais intolerável, menos a gente consegue tomar. Não. Deus não tem conta-gotas, meus irmãos. O amor de Deus é derramado. E quanto mais, melhor. Além disso, essa expressão aqui, ela é derramado, não significa que o Espírito Santo vai lá sobre a sua vida, derrama o amor de Deus e para. Não significa que um dia Deus te alcançou, colocou o seu amor sobre você e agora Ele só faz uma manutenção. Não.
Esse é um derramar contínuo. Uma vez que Ele te alcançou, uma vez que Ele derramou o seu amor sobre você, esse amor continua sendo derramado todo dia, o tempo inteiro. O amor de Deus tem sido derramado. Esse é um derramar contínuo. Ele é derramado continuamente em nosso coração. E é por isso que a gente gosta de repetir tanto, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre os seus filhos, sobre o seu povo. Em outras palavras, Paulo explica aqui que Deus não distribui o seu amor por nós em pequenas medidas. Ele realmente derrama em nossos corações. Nós conseguimos experimentar o amor de Deus em rica medida. Aliás, note também aqui essa mudança de tempo que Paulo faz. O Espírito Santo nos foi dado, ou seja, foi algo que aconteceu uma vez no passado, de uma vez por todas. Mas nós somos inundados com o amor de Deus continuamente. O amor de Deus é derramado e continua sendo derramado constantemente sobre nós. E é essa a nossa base. É justamente por isso que nós podemos olhar para os momentos de tribulação e entender que eles produziram em nós um novo caráter. Uma esperança renovada de que Deus tem trabalhado e ainda continuará trabalhando sobre a nossa vida. É isso que faz com que nós possamos suportar os momentos difíceis de tribulação e de adversidade que vem sobre a nossa vida, para que então possamos crescer em perseverança, em caráter e em esperança. Outra coisa fundamental aqui é nós lembrarmos que esse mesmo verbo, o verbo derramar, é utilizado lá no livro de Atos para falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Nós lemos aqui no início do culto, você lembra? Os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes, de repente veio do céu línguas como de fogo, um vento impetuoso também. E eles começaram a falar em outras línguas, de modo que os estrangeiros que estavam em Jerusalém naquela época conseguiam ouvir o evangelho sendo pregado em sua própria língua. E quando os discípulos foram questionados sobre o que é que estava acontecendo, Pedro se levanta, pede a palavra e diz: meus irmãos, prestem atenção. Isso que vocês estão vendo aqui não é porque os discípulos de Jesus beberam, não é porque houve alguma alucinação, mas isso é o cumprimento de uma profecia do profeta Joel, que diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito, diz o Senhor. E logo depois Pedro começa a explicar um pouquinho sobre esse texto e conclui que Jesus Cristo, depois de ressuscitar e subir aos céus, derramou o seu espírito sobre os seus discípulos. Quando Paulo usa o verbo derramar aqui em Romanos, ele quer que os seus leitores, nós inclusive, nos lembremos do dia de Pentecostes. Não à toa que ele vai citar o Espírito Santo logo depois. É o Espírito Santo habitando no coração dos crentes que nos comunica o amor de Deus. Aliás, veja também que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Paulo quer que você perceba que essa ação do Espírito Santo é também o cumprimento de uma outra profecia do Antigo Testamento. Veja, ele poderia falar o seguinte: o amor de Deus é derramado sobre nós pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossa vida através do Espírito Santo. O amor de Deus age sobre a igreja através do Espírito Santo. Mas ele escolhe especificamente
o amor de Deus é derramado em nosso coração, porque Ele quer também nos lembrar que havia uma promessa. Lá no profeta Jeremias, a promessa da nova aliança. Enquanto Joel profetizou que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre os seus escolhidos, Jeremias profetizou que na nova aliança, Deus daria um novo coração ao seu povo. E nesse novo coração, Ele escreveria a sua lei. Uma lei não mais baseada em nossas obras, não mais baseada em nosso mérito, mas no amor de Deus. Perceber essa relação entre a carta de Paulo aos Romanos, os eventos do Pentecoste e os textos do Antigo Testamento é muito importante, porque o que está em jogo aqui, meus irmãos, é o conceito de que com a morte e a ressurreição de Cristo, um novo período na história foi inaugurado, uma nova era. No Antigo Testamento havia uma grande expectativa de um Messias que viria, morreria e ressuscitaria. No Antigo Testamento havia a expectativa de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre o seu povo, e então eles viveriam uma vida completamente transformada. Paulo está mostrando que agora esses eventos já aconteceram. Nós já estamos desfrutando de um novo tempo, um novo período, um momento onde as promessas de Deus foram e estão sendo cumpridas sobre nós. Agora nós já podemos experimentar a paz com Deus, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Nós já podemos experimentar o amor de Deus, porque Ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que vem sobre nós. E aqui está uma outra riqueza desse verso, porque nos mostra mais uma coisa que o Espírito Santo nos traz. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele trata o Espírito Santo de Deus como o Espírito da alegria, o Espírito que faz com que o povo de Deus experimente milagres, o Espírito que transforma a vida de Deus, fazendo com que nós possamos nos conformar à sua lei e andar moralmente. Mas aqui está algo fantástico, que inclusive vai ser explorado por Paulo mais tarde, na carta aos Romanos. Em Romanos 8, Paulo mostra essa ação do Espírito de Deus em nós. Esse amor que Ele nos faz experimentar, trabalha em nós de tal forma, que é também o mesmo Espírito que nos capacita a cumprir a lei. É o mesmo Espírito que nos torna favoráveis diante de Deus. É o Espírito Santo que confirma dentro de nós que nós somos filhos de Deus. É o mesmo Espírito que garante, que sela a nossa ressurreição. É o mesmo Espírito que intercede por nós quando nós nem sabemos como orar. E se é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus que derrama o seu amor em nosso coração, só resta a Paulo perguntar: então, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, insegurança, miséria, as ameaças de morte, doenças? Não. Se o Espírito Santo já me foi dado, se Ele já habita em mim, se é Ele quem derrama o amor de Deus no meu coração, então eu posso estar bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas que acontecem no presente, nem as coisas que acontecerão no futuro, nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra coisa que exista na face da terra, pode nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que foi derramado em nosso coração. Amém. Paulo apresenta aqui nesse texto, meus irmãos, como toda a Trindade está envolvida no amor de Deus por nós. A fonte do amor é Deus, o Pai. O canal do amor é a habitação do Espírito Santo. E a prova do amor de Deus é a morte de Cristo. Esse é o tema que ele vai tratar aí a partir do versículo 6. Se você puder, leia Romanos 5, de 1 a 11 durante a semana. Você vai ver as provas do amor de Deus. Como faz em muitos outros lugares também, Paulo nos apresenta aqui o seu grande tripé: a fé, a esperança e o amor. Porque mediante a fé, o amor de Deus é derramado sobre nós, nos trazendo esperança que não decepciona. Nesse dia em que nós comemoramos, celebramos o Pentecostes, nós somos chamados a relembrar também sobre o papel do Espírito Santo em nossa vida. Apenas o Espírito de Deus pode nos comunicar o amor do próprio Deus por nós. Apenas o Espírito pode nos dar essa certeza. Você pode vir aqui domingo após domingo, ouvir 10 sermões sobre a graça de Deus e não experimentar essa graça. Nós podemos apresentar para você diversos fatos históricos, vários temas filosóficos, muitos estudos teológicos profundos, mas você não será afetado por isso enquanto o Espírito de Deus não trabalhar no seu coração. Você não será afetado por isso enquanto o Espírito de Deus não entrar em seu coração. Peça a Deus que transforme a sua vida e que inunde o seu coração com esse amor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Que o Espírito Santo encha a sua vida, que Ele visite a sua saúde física, a sua saúde emocional, que Ele te encontre nos momentos de solidão, de aflição, de ansiedade, que Ele inunde o seu lar, que Ele restaure os seus relacionamentos, que os seus filhos experimentem desse amor também. E que esse Espírito Santo, esse amor de Deus, seja derramado abundantemente sobre a nossa igreja. Que Deus te abençoe.